Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal do YouTube. Vou conversar com mais uma aluna do Bootcamp Media que, enfim, fez bonito, né? Estudou, ralou e aí garantiu seu espaço no mercado. Já está há alguns meses aí trabalhando nessa empresa. Ela vai contar um pouquinho mais, não quero me antecipar. E Ana, obrigado pelo seu tempo e para a gente começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite e me senti muito honrada em participar aqui. Eu sempre assisti as entrevistas, né? Era sempre um momento que eu gostava assim, de assistir para ver os potenciais alunos que chegaram. E eu estou muito feliz agora de fazer parte, né? Legal. Bom, só falando um pouquinho da minha história, eu sou Iana, eu tenho 25 anos, eu vim da área de publicidade, então trabalhei algum tempo nessa área, com agências, na área de direção de arte, enfim, com campanhas offline, até alguns de marketing digital. É. E comecei a conhecer um pouco, né, da área de experiência do usuário no começo da pandemia no passado, né? Assim, eu já conhecia um pouco, mas era algo bem tímido, ouvia falar, mas eu decidi me aprofundar mesmo com o início dessa pandemia, o início do trabalho remoto, que foi onde eu vi oportunidade, vi tempo para enfim, aprofundar nessa área e ver, assim, ter curiosidade sobre ela e ver quais são os possíveis caminhos que eu poderia ter, né? Entendi. E o que te atraiu inicialmente nessa área? Então, eu acho bem engraçado, porque quando eu ouvi falar primeiramente de UX, né, se pesquisa no Google, você vê alguns cursos, alguns artigos sobre isso, e eu tinha muito em mente na cabeça que era construção de telas de fato, né? Não tinha muito Hum. segredo. Uhum. Enfim, como eu vinha da área de direção de arte, eu falava, nossa, é muito parecido com minha área, com certeza, assim, pode ser um processo fácil, enfim. E aí, quando eu vi, né, conversei com uma amiga que já era da área de experiência do usuário, foi muito diferente, né? Ela trabalhava mais na frente de pesquisa. E ela falou, não é isso. Você está totalmente enganada. E, enfim, com um pouco da ajuda dela, eu fui entendendo um pouco mais como era esse guarda-chuva da área. Teve algum ponto específico que você viu aí nesse início e te brilhou os olhos, te fez, não, é isso, tô afim, vou me jogar nos estudos? Eu falo assim, em termos da minha carreira de fato, sabe, Felipe? Eu tinha muita vontade em expandir mais assim minha carreira, né? Não só ficar, por Tá. exemplo, no mercado daqui, que eu sou de Salvador. E eu via que era uma área que estava em grande crescimento, e não tinha só oportunidade nacional, mas internacional, que era algo também que, enfim, eu planejo de fato em algum momento da minha carreira. E salários, obviamente, não vou mentir que foi de fato algo que me atraiu muito. Só que depois, quando eu fui ver o conhecimento da área mesmo, eu fui me atraindo de fato, de ver, olha, aqui existem processos de fato, não é algo que você vai fazer do nada, enfim, só pronto, chegou aqui um briefing, você vai fazer isso aqui, acabou, e apresentar para o cliente. Tem vários processos aí que são importantes e que faz sentido que cada processo que você passa vai ficando mais confortável para o próximo processo, que eu entendi que, nossa, realmente, eu acho que é esse tipo de modelo de trabalho que me atrai e que eu me sinto mais confortável e confiante de trabalhar. Entendi. Muito legal. Você tocou em alguns pontos muito interessantes, queria explorar um pouco mais nesse bate-papo. O primeiro ponto é que, assim, o seu momento decisor e a mudança, na minha opinião, foi muito rápido. Porque você falou que você meio que tomou a decisão no início da pandemia e aí se jogou nos estudos. Para quem está nos vendo aqui, fica a impressão que você entrou no mercado agora, mas é porque por conta de agenda a gente não conseguiu conversar antes, mas você já está uns 8 ou 9 meses aí na empresa, então foi bem rápido o seu processo de decidir se jogar e estudar, né, talvez um ano e pouco, enfim. E a pergunta é, eu entendi que isso tudo aconteceu no momento da pandemia, que todos nós, sem exceção, estamos super abalados, de formas diferentes, mas, enfim, todos estamos super abalados. Tivemos momentos trancados em casa, que em teoria tem tempo, na prática é complexo. Enfim, como que você fez para manter ali a sua decisão, o seu foco nos estudos e garantir que você fosse usar esse tempo da melhor forma possível para alcançar aí o seu objetivo de carreira? Boa pergunta. Bem, eu já estava um pouco desconfortável, né, onde eu trabalhava, não me sentia muito bem fazendo o que eu fazia. E aí, quando chegou a pandemia, eu vi a oportunidade que eu tinha ali de sobra, sei lá, 2 ou 3 horas do meu dia. Então, esse tempo, essa oportunidade que era de deslocamento até o trabalho e tudo mais, eu vi que era uma oportunidade que eu poderia ter de estudar.
Então, eu planejei muito bem, eu colocava assim na parede, não um papel, meio que se fosse um cronograma dos dias que eu estudava. Então, de segunda a sexta eu tinha o meu trabalho, né, as 8 horas correntes do dia, e à noite eu conseguia estudar de 2 a 3 horas, né? Eu não estudava, por exemplo, a noite toda, né? Chegava das 6 até meia-noite. Eu não queria fazer isso, até porque eu queria ter esse momento de descanso. Então, eu estudava ali de 2 a 3 horas do meu dia e dava muito bem para estudar, né, para conseguir acompanhar as aulas do bootcamp. E eu descansava no sábado e domingo. Eu precisava pelo menos de alguns dias de descanso, né, Legal. no decorrer da semana. Mas no sábado eu estudava um pouquinho menos, né? Eu pegava um livro, algo do tipo, que eu pudesse relaxar e fazer de qualquer lugar. Entendi. Assim, né? Então foi meio que eu me planejei dessa forma. Ah, muito bom. Você teve uma consistência ali, né? De segunda a sexta, 2, 3 horas, o que não é tanto tempo assim, mas fazer isso junto com o trabalho, sabemos que não é tão fácil, então parabéns por essa dedicação. Você sabe dizer se teve alguma coisa que te ajudou a manter essa consistência? Se talvez foi essa vontade de mudar, ou se teve algum momento que você teve que lembrar, não, eu preciso continuar. Enfim, teve algo que te ajudou a ser consistente todo dia, estudar 2, 3 horas e não perder esse foco? Então, no começo era muito, a gente fica muito entusiasmado, né, de conhecer a área, de migrar de área. E eu era sempre, tentava caçar ao máximo várias coisas para estudar, enfim, mergulhar de cabeça mesmo. Às vezes eu tentava até dar um tempo, assim, um pause para tentar respirar um pouco. Mas com o tempo você vai perdendo um pouco, né, esse ritmo, vai ficando um pouquinho devagar. E quando eu via que eu estava assim, um pouco devagar por ter recebido alguns não sei lá, de processo seletivo e tudo mais, eu via também essas entrevistas aqui do MID que me ajudava, falava com pessoas que conseguiram migrar, né? Acho que até o network que a gente tem no Slack do AELA ajudava, né? Conversar com as pessoas davam esse depoimento. E LinkedIn também, né? A gente às vezes via ali só para conversar com alguém, enfim, tentar, enfim, até construir essa ponte. Então isso me ajudava assim a recuperar esse gás. Não, muito bom. Até acho que essa é uma dica bem legal, né? Quando a sua energia caía um pouco, você encontrava formas de ver, não, ó, é isso, é o que eu quero, dava aquele energy up e continua. Legal, muito bom. Sim. E você tocou no ponto aí de vagas, né? De às vezes conversar com recrutadores e rolar aquele não, e aí desanima. E é um ponto que a gente conversa bastante, inclusive em algumas aulas até, e a gente sabe que vários nãos vão acontecer. Eu acredito que você levou vários nãos até conquistar o seu primeiro sim. Como foi isso para você? Como é que você, esse processo desde aplicar os seus currículos, receber vários nãos, manter a energia para ir para a entrevista até alcançar o seu sim? Como é que foi? Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Bem, eu acho que eu fui muito ansiosa também quando eu comecei a aplicar para vagas. Eu acho que eu estava no nível 0 ou no nível 1 do bootcamp. Então, eu acredito que não estava tão madura para passar por esse processo, mas, de certa forma, foi importante, né, para receber esses não e ver onde é que eu poderia melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, como eu estava em estudos, isso atrapalhava um pouquinho, porque eu tinha que parar um pouco os estudos para passar por processo seletivo de vagas. Às vezes tem esses desafios, né, desafios técnicos e tudo mais. Então, exigia um tempinho. Mas eu recebi vários nãos no decorrer do ano, enfim, na aplicação de vagas. Isso, com certeza, deixava a gente um pouquinho frustrada, mas eu acho que isso me ajudou bastante a entender quais pontos que eu poderia melhorar. Então, algumas vagas eu pedi o feedback, eu falava, olha, poderia me dizer qual o ponto que eu poderia melhorar, enfim. E até atrelado, às vezes, à cultura do que eles estavam procurando, assim, né, em termos de perfil. Algumas falavam que era de fato experiência, às vezes era algum outro ponto, assim, que eu poderia melhorar especificamente, às vezes até o inglês, algumas empresas brasileiras já estavam falando sobre isso. Então, foi onde eu fui catando esses pontos para melhorar mesmo, né. Tá. Eu recebi até uma vaga antes de conseguir a que eu estou atualmente, em que eu até cheguei a passar nessa vaga, mas em termos do que eu estava procurando, em termos da minha carreira e de cultura mesmo de empresa que eu estava procurando, acabei não aceitando, né? Entendi. Então, isso também eu tinha muito em mente do que eu queria, né? Não é só, a primeira empresa que eu vou passar no processo seletivo, eu vou entrar. É realmente investigar essa empresa,
ver se ela faz parte, assim, se eu vou me sentir à vontade. Tá bem atrelada realmente aos meus objetivos, né? Então foi dessa forma que eu também fui procurando as vagas. Não, muito bom. Isso é maravilhoso até, né? Que no fim bate aquela ansiedade, como você falou, mas você foi com calma, falando, não, calma, ainda não é essa. Deixa eu continuar procurando e até achar ali a que você queria. E eu concordo, isso ajuda bastante, principalmente na primeira, né? Na primeira vaga, vai fazer uma bela diferença na carreira. Então, parabéns aí pela sua paciência, além da sua dedicação. Ana, você tocou num ponto que você falou que você foi um pouco ansiosa no início, né? No nível zero, você já estava aplicando para vagas. Isso é um ponto muito comum com vários colegas seus do curso. A gente entende que, né, você vem com aquela euforia de estudar, de já conseguir vaga, e por mais que eu fale que não é bem assim, que tem que ter paciência, não é fácil. Mas aí você falou, isso teve relação com vários nãos que eu levei, o que fez parte, eu aprendi e tal. E depois, quando eu estava em níveis mais para frente, começou a ficar um pouco mais natural, né? Você se sentiu melhor. O que que você diria que mudou? Por que que você diz assim que mais para frente você se sentiu melhor, você foi bem nas entrevistas? É claro que você aprendeu com os nãos, mas que ponto especificamente você percebeu que ficou mais fácil para você aplicando um tempo depois, né? Estando mais avançado no bootcamp? Eu acho que foram 2 pontos, né? O primeiro é realmente de me apresentar nessas entrevistas, de conversar com recrutadores ou com leads e tudo mais. Então, eu me sentia muito mais segura em falar o que eu estava procurando e tudo mais. E o segundo é o conhecimento mesmo dos processos da área de experiência do usuário, né? Então, quando eu estava começando, né, a gente começa aos poucos a entender dentro dos níveis. E quando eu acreditava no nível 2, que quando a gente vê um pouco mais abrangente todos os processos e algumas ferramentas, foi que eu tive um pouco mais de clareza ali de como era, por exemplo, um processo de design thinking e tudo mais. Então, isso foi bem importante dos recrutadores entenderem, olha, ela entende sim esses processos, ela sabe que existem pontos ali, enfim, não é só realmente uma pessoa que entende só esse processo aqui de entrega, né, ou de desenvolvimento. Então, isso foi bem importante. Acho que foram 2 pontos importantes assim que eu tentei amadurecer até conseguir passar no processo seletivo. Entendi, muito bom. E Ana, lá no início você falou, né, que você veio da publicidade, aí você falou que você achava que a área de UX era meio que parecida com direção de arte, porque era só a interface e tal, e depois você foi descobrindo que não é bem assim. E agora, que você está 9 meses realmente trabalhando na área, o que que você diria que são as talvez principais diferenças, ou como é trabalhar efetivamente aí na área de UX? Como está sendo o seu trabalho? Com certeza, são os processos, não tem dúvida, assim, né? Então, toda aquela parte de kick-off, de você conversar com o cliente, ter esse equilíbrio, né, de entender o objetivo do cliente, o objetivo do usuário, né? Então, foi muito importante, foi uma diferença muito grande. E até o dia a dia do trabalho mesmo, a rotina mudou bastante, né? Então, antes eu vivia 24 horas, né, 8 horas por dia, né, o dia todo do trabalho mexendo em uma ferramenta só, sozinha, sabe? E agora, não, eu já fiquei dias sem mexer em ferramenta de prototipação, eu já passei dias somente com, sei lá, Notion ou algum documento hoje, consolidando algumas coisas, sabe? E muita reunião, né? Eu converso com muitas pessoas. A gente tem um momento remoto e sempre tem. Eu nunca estou sozinha assim, no trabalho, apesar de estar sozinha fisicamente. Mas sempre estou conversando com alguém, às vezes é o usuário, às vezes é o cliente, às vezes é alguém da equipe mesmo. Legal. Então, essa rotina mudou bastante, assim. Muito legal. E como é trabalhar remoto? Né? Que hoje quase todo mundo está nesse formato, mas você lá no início falou que era uma vontade sua, né? Principalmente você falou que não tinha tantas oportunidades ainda aí em Salvador, se eu me recordo correto. Então, como é hoje essa experiência de trabalhar totalmente remoto, desde o seu primeiro dia, né? Toda a interação ser remota? Olha, nossa, para mim, eu gosto bastante do trabalho remoto, sabe? Eu sou uma defensora, assim, porque eu acho que isso, inclusive, adiantou bastante esses objetivos da minha carreira, que era expandir para outros lugares, né, do Brasil. E com o remoto eu consegui fazer isso sem precisar sair daqui também, né? Que era esse dilema que existia também. Sim. Então, hoje eu trabalho para uma consultoria de São Paulo e, nossa,
tem pessoas de São Paulo, mas tem outras pessoas aqui de outros estados, enfim. Então isso acabou ajudando bastante, sabe, assim, porque ainda tenho essa flexibilidade de estar aqui, de estar próxima da minha família, e trabalhar de qualquer lugar, sabe? Então, assim, o trabalho não impacta, assim, continua a mesma coisa, a gente continua entregando, continua conseguindo atingir essas metas, né, que a gente tem. Então, eu sou super defensora do trabalho remoto. Muito bom. Eu também gosto bastante. E uma curiosidade, Ana, qual tem sido talvez seu maior desafio nesses meses aí trabalhando, né, com UX? Boa. Eu acredito que a maior é comunicação, sabe? Eu até brinco, eu pensava que ia ser, às vezes, até alguma coisa ferramental e tudo mais, mas a gente acaba aprendendo bastante. Mas acho que a comunicação e essa política que a gente tem que fazer, né, que eu sempre falo também, de você tentar fazer esse equilíbrio entre os objetivos do cliente, falar com desenvolvedores, falar com usuários e ver ali um ponto que a gente consiga desenvolver e criar uma solução, eu acho que é o maior desafio de todos, né? Essa comunicação. E principalmente como a gente está também em trabalho remoto, não é tão fácil você ir na mesa do lado do desenvolvedor, falar como é, então a gente sempre tem que estar marcando algumas reuniões. Mas eu falo que esse é o maior desafio, não é nenhum desafio de ferramenta, é de você entender os processos, isso naturalmente você vai aprendendo. Mas ter essas skills de comunicação, de você conseguir se apresentar a sua ideia, enfim, os aprendizados, é o que eu falo que é o maior desafio que a gente tem. Muito bom, faz total sentido, né? A comunicação parece que é fácil, mas de fácil não tem nada, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo, melhorando, ainda mais nessa área, né, que é tão colaborativa, ou pelo menos deveria ser. Digo isso porque a gente sabe que às vezes tem times que não são, mas deveriam, né? Então, muito bom. Sucesso aí na sua trajetória. Desejo que você siga crescendo e alcance aí seus objetivos. E chegando numa etapa final aqui dessa conversa, talvez você já tenha visto, né? Colocar essa pergunta para alguns colegas seus. O que você diria que foi seu maior aprendizado nesse tempo todo, seja talvez de pequenos erros que você cometeu, ou de alguma coisa que você reparou que fez muita diferença, ou talvez algo que você aprendeu agora no trabalho, e que você contaria para a Iana do passado? Se você voltasse no tempo e pudesse conversar com você do passado, o que você contaria? Ai, nossa, eu acho que vai parecer clichê, porque algumas pessoas já falaram aqui também, mas é paciência, é totalmente isso. Eu concordo bastante com as pessoas que já passaram aqui e falaram sobre isso. A gente acabou falando no decorrer dessa entrevista sobre processos, né, na área do design, e eu acho que é isso também, saber do nosso próprio processo, né? A gente não pode pular etapas, se a gente continua nessa etapa que a gente precisa aprender alguma coisa, chegar em algum objetivo para passar para o próximo, assim, sabe? Ter algum aprendizado antes. Então, eu acho que é isso, é respeitar seu processo mesmo, né? Fazer isso de forma natural, porque não vai ter erro, sabe? Se você respeitar esse processo, enfim, continuar estudando e não precisa, assim, se matar de estudar 8 horas por dia, por mais um tempinho que você esteja, isso já ajuda bastante, né? Ter essa organização vai ajudar bastante lá na frente, com certeza. Muito bom, dica maravilhosa, concordo totalmente. E Ana, muito obrigado pelo seu tempo, dicas valiosíssimas aqui neste bate-papo. Mais uma vez, te desejo muito sucesso na trajetória e também vamos seguir em frente, que ainda tem muito estudo pela frente, tem muita coisa aí para a gente fazer junto, né? Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado pela sua participação. Você já sabe, né? Algoritmo do YouTube. Então aproveita, deixa o seu like aqui para ajudar a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você achou que esse conteúdo é relevante para algum amigo, amiga sua, compartilha com essa pessoa. E se você caiu de paraquedas, assina o canal que vai vir muito mais conteúdo aí pela frente, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê em novos conteúdos. Tchau, tchau. Iana, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.